O Inter joga amanhã no Beira-Rio contra o Caxias e hoje tem muita notícia. É isso aí, gurizada. Após a demissão de Gustavo Grossi, o Inter já sobe 3 jogadores da base pro profissional. O Vitão pode ficar ou não? É sobre isso e muito mais que a gente te conta no vídeo de hoje, mas antes, a intro. Irmãos do Inter. Vambora, irmãos do Inter na área. Uma sexta-feira lotada de notícia. Amanhã tem jogo do Inter, tem muita coisa. E vamos começar pela bomba, tá? Vitão renovando com o Inter, tá? Depois de toda essa novela com o Real Valladolid. Arthur, manda pra nós a bomba do Vitão. Tá, vamos lá. O Vitão pode sim renovar com o Inter. Não é nada que o próprio Inter de dentro confirme, mas existe Não sim ia confirmar a também. possibilidade, assim como toda a imprensa gaúcha já comenta sobre isso. Vamos lá, vou te dizer a minha opinião sobre isso, tá? O Inter, se renovar com o Vitão, vai renovar no meio do ano. Isso é óbvio por causa do término do contrato dele, tá? Ok. O Inter vai fazer uma contratação pro meio do ano, não é uma renovação. Porque o Vitão necessita ficar no Inter. Porque a gente sabe que se o Vitão sair, Um o reforço, né? Inter vai necessitar buscar jogadores no mercado. Ok. E buscar um jogador promissor como o Vitão, jogador bom e da Bom, idade que tem o Vitão, é muito é difícil. aquele ditado. O que tá em casa é mais barato do que tá fora. Quanto custa pra te trazer um jogador igual o Vitão, que já é até identificado com o Inter, né? É isso aí, vamos lá. A gente tem que contextualizar, mas também avisar vocês que ele não vai se renovar de graça. Porque ninguém renova de graça. Vai ganhar uma banana. O Inter acho que não vai pagar pela renovação, tá? Mas muito se comenta em o Inter pagar luvas pro jogador. E aí, por exemplo, 3 milhões de euros, e esses 3 milhões, ao invés de o Inter parcelar ou pagar à vista, o Inter divide em parcelas no salário dele, por exemplo. E aí o Inter faz um contrato de 4 anos e dilui esses 3 milhões de euros durante os pagamentos de salários mensais dele ali e fica tranquilo pro Inter. E, vira um aumento de salário pro Vitão. Eu acredito que se levar luvas em consideração, que a gente tem que levar, vai passar de 1 milhão brincando, tá? Então vai ganhar mais de 1 milhão, Arthur. Com certeza 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Acho impossível ele ganhar menos que isso no Inter. Não sei se ele. Bom, um jogador muito novo, tá? O Vitão tem 24 anos. Inclusive, hoje, dia 2 de fevereiro, é aniversário do Vitão. Parabéns, Vitão. 24 anos completados hoje. Então é muito novo ainda. Eu não sei se ele vai jogar esses 4 anos, ficar entre esses 4 anos, que a notícia é possivelmente 4 anos de contrato. Muito difícil, tá? Provavelmente, se isso for oficial, ele seja vendido antes. Provavelmente. Muito difícil jogador novo assim ficar no Inter ainda mais. Vai ter um destaque, a gente sabe que ele é muito bom. O Inter vai encaixar esse ano, ele vai se valorizar e vocês vão ver que ele vai ser vendido de novo. O Inter vai botar uma multa alta. Acho que é certo o Inter. Tem que ficar Vitão, não tem? O Vitão, eu acho que se o Inter renovar, o Barcelos fala muito que o Inter tem que vender 130 milhões, 135, acho, de reais esse ano, só com jogadores para ficar empatado, para não ter déficit e nem o superávit. Então, assim, o Vitão, se renovar, com certeza é uma probabilidade de venda muito grande, porque é muito difícil, como a gente falou, o Inter conseguir segurar um jogador desse nível e dessa idade durante 4 anos, por mais que o salário seja bom. Arthur, tem outro jogador que renovou, mas dessa vez não foi com o Esporte Clube Internacional. Mas se trata de jogador ex-Inter. Tyson, ele mesmo, se renovou com o PAOK da Grécia até metade do ano de 2025, do ano que vem. Ou seja, as especulações do Tyson, que poderia ser um novo reforço, entraria nessa barca de bons reforços do Inter, eu acho. Gostaria de ver o Tyson agora de volta, tem 36 anos, mas o fato é que ele tá jogando muito bem lá, tá? Ele já tem 50 partidas pelo clube europeu, 6 gols e 14 assistências. Tá bem o Tyson, a gente vê que ele tá feliz lá também, se adaptou ao ambiente. Tyson, tudo de melhor pra ti. Infelizmente não vai vir pro Inter nessa janela. Tu gostaria do Tyson? Eu gostaria, tá? Opinião minha, eu queria o Tyson agora. O Tyson ele se demonstrou um baita reserva para o Alan Patrick, né, durante os últimos meses que ele ficou aqui no Inter, e eu acho que é um jogador que poderia vir e seria um bom reforço, tá? Principalmente pela experiência que ele tem, ia trazer uma experiência de vestiário muito boa aqui também pro Inter, e infelizmente não vai vir pro Inter agora, mas quem sabe ali na frente. Boa sorte ao Tyson. Magrão confirma que Inter vai atrás de goleiro, Arthur. O Inter já estava procurando o goleiro, já estava se movimentando no mercado às vezes para goleiro, mas ainda não confirmou, né? A gente só às vezes diz assim como certo a notícia quando confirma de dentro do Inter. E eu acho que não tem pessoa mais séria, com mais credibilidade dentro do Inter que o Magrão para confirmar uma informação. Então o Inter vai atrás de goleiro. Espero que o Inter
gaste tanto dinheiro nisso. Eu acho que o Inter tem que contratar um goleiro bom, mas um goleiro ainda promissor, tá? Não um goleiro formado, porque daí tu vai ter Rocher, Ivan e mais um goleiro formado. O Inter deu muito azar nessa história do Ivan, né? Que eu acho que era um bom nome, acho que um bom custo-benefício, digamos assim, para um reserva. E ele se machuca com 30 minutos de jogo, uma lesão seríssima. E a gente já viu que o Antony não dá conta, tá? Não sei se é precoce falar isso que o Antony não dá conta, tu acha? É que assim, a gente tem que pegar. Assim, as análises de até agora são de 4 jogos. O nosso recorte é É muito um fato. pequeno. Mas a gente tem que trabalhar com o recorte que a gente tem. Se E a o gente tem recorte esse que a gente dado. tem é que o Antony jogou 4 jogos e comprometeu no único que ele não poderia comprometer. Quando precisou dele, ele entregou, tá? O Inter não sentiu dificuldades defensivas nos 3 primeiros jogos, apesar de os 3 não terem sido belas atuações do Inter. Mas nesse quarto jogo, ele olha, acho que as 2 foram falhas, tá? Acho que a primeira a gente pode conversar, mas acho que a segunda não tem como discutir, Arthur. Novela Thiago Maia finalmente está chegando ao fim, Arthur. Por quê? O Inter já começa a vazar nomes de planos B do Inter. E eu tenho isso me cheira a negócio melando, tá? Quando começa a vazar nome já é pra imprensa ir atrás do cara, começar a aquecer o nome do cara no estado. E a gente vem falando do Thiago Maia há mais de mês, né? Desde o ano passado. A gente já tá em dia 2 de fevereiro, gente. E o Inter tá nessa novela. Eu acho que realmente chegou ao fim a novela de Thiago Maia. O Thiago Maia é um baita reforço. Se viesse pro Inter, ficaria muito Queria feliz. ele, hein? Ia encaixar. Porque o Inter, fato é que tem ali um baita segundo volante, né, na segunda função, que seria o Arangues. O Inter tem um baita meia, que seria o Alan Patrick. E a gente peca um pouco na abertura do meio campo, tá? Fato é que a gente tem o Arangues. Tudo bem, só que daí a gente vai pecar na segunda função. Então, assim, se viesse o Thiago Maia, ia ser um baita reforço para a primeira função. E, além disso, ia reforçar o banco de reservas. A gente falou dele aqui ontem, Arthur, e hoje o nome dele esquentou de novo, tá? Trata do Matheus Rossetto, ex-Atlético Paranaense, tava jogando nos Estados Unidos, jogador de 27 anos. Não me serve. Eu acho que é um degrau muito abaixo do Thiago Maia, tá? Ele poderia vir numa oportunidade, porque ele tá sem contrato, né? Arthur? Terminou o contrato dele, é isso, né? Isso. Se encerrou o contrato dele, então ele viria de graça apenas com salário. Acho que não seria um salário alto, na base de 200, 250 mil reais, mas seria uma oportunidade que não me agrada. Acho que esse seria até então a pior contratação do Inter no ano. Não que seja respeito ao jogador, mas os nomes muito bons, eu acho que esse um pouco a desejar, Arthur. Eu não quero falar que é a pior contratação, é de menor qualidade até Isso, agora, tá? isso que eu quis me Pra referir. pra não ofender A o menos atleta. expressiva. Mas, Ok? assim, por que não me passa tanta confiança? Eu acho, assim, tá? Isso aí não é informação, é opinião mesmo, Tá. de que esse jogador, se vier, é pra grupo. Porque daí a gente tem um jogador que terminou seu contrato lá com o Atlanta United na Major League Soccer, e a gente sabe que o campeonato da Major League Soccer é um campeonato que não exige muito dos jogadores, tá? Então eu acho que é um jogador que não iria aguentar o calendário brasileiro, né? Principalmente do Inter, que está em todas as competições possíveis, né? Só não tá com a Libertadores, mas ainda tem a Sul-Americana. Então, assim, eu acho que se for vir, é jogador para grupo. Vou te fazer uma reflexão aqui, tá? O Atlanta United pagou ao Atlético Paranaense 9 milhões de reais. Que isso em dólar dá menos de 2 milhões de dólares. Então isso para eles foi um preço muito baixo, gente. É um preço muito insignificante no mercado futebolístico. Então é um jogador que foi comprado por muito pouco, tanto que é tão insignificante que ele nem foi repassado, vendido, renovado. Ele simplesmente encerrou o contrato. Pra se dizer que esse jogador foi comprado a troco de bala, não foi nem negociado. Gente, se não serve lá pro Atlanta United, que é um timeco, vai servir pro Inter? Acho que não, tá? Acho que é uma oportunidade que o Inter, com todo respeito, deve passar. E a notícia mais importante de hoje é da base, Arthur. Fala um pouquinho da base pra gente. Tá, Gustavo Grossi foi demitido. E eu lembro, Vitor, no pós-jogo contra o Guarani, que tu comentaste que o Inter parece que tinha demitido o Gustavo Grossi como uma reação pós-jogo, né? Isso, eu acho. Cabeças rolaram e a primeira que foi a de Gustavo Grossi. Eu tinha discordado de ti no momento, mas a partir dessa informação eu acho que eu vou concordar. Porque o Inter parece que quer passar uma visão de que a base está mudando, de que os conceitos de base mudaram. Porque o Inter demite o Gustavo Grossi, desculpa, num certo dia, né, no pós-jogo do Guarani, e logo ali, 1, 2 dias depois,
já sobe 3 jogadores da base. Foi ontem. Ontem, dia 1, ele é demitido e hoje, dia 2, sobem Exatamente. 3 jogadores. Assim, e vamos falar, são jogadores que poderiam ter sido subido antes. Não, eu vou falar dos 3 já, mas 2 acho que não, porque são muito novos. Mas um, que seria o Ricardo Matias, que já é conhecido por muita gente, jogou a Copa São Paulo agora, ele não subiu, apesar de uma boa atuação na Copinha. Então, assim, o Inter demite, é como se falasse assim, cara, vou te demitir aqui e parece que tu não viu que esse cara joga bem, agora eu vou subir ele. Opinião minha, tá? Não tem dedo do Eduardo Cudê nisso. Não, Eu com acho certeza. que é ordem de cima, presidente Barcelos, diretoria, tá? Eles, obviamente, demitiram o diretor da base, o Gustavo Grossi, e eu acho que eles conversam com o Cudê, olha só, a gente vamos lá, a gente precisa dar uma resposta imediata, tá? De novo, eu volto a frisar que eu não gostei do tempo que isso foi feito, mas eu gostei da decisão. Acho que o Gustavo Grossi já devia ter apresentado alguma coisa no Inter, Arthur. Fato é que passaram os 3 anos de nada, de completo nada. A gente teve um único jogador, mas que não é de agora, é de tempos, que seria o Johnny, mas que foi vendido agora. Nesse tempo teve o Só Luca que- e o Johnny, mas não são frutos dele, né? Exatamente, já são jogadores com mais experiência. Então, falando em experiência, esses jogadores que subiram, 2 deles já não têm tanta experiência, tá? Eu lido com mais uma aposta do Inter subir esses jogadores da base profissional, porque são jogadores que vão fazer 17 anos esse ano. Nossa, Então, muito guri, né? assim, o primeiro eu já comentei um pouco dele pra você, que seria o Ricardo Matias, esse que é centroavante, 9 de área, e subiu da base pro profissional. Esse é um baita jogador, na minha opinião, tá? Eu gosto muito dele. E não sei se vai render, se o Cudê vai dar espaço pra ele, mas assim, o que pode ter acontecido no bastidor é o Barcelos ter falado assim, ó, Cudê, cara, eu subi eles e eu quero que tu dê oportunidade pra eles. E assim eu espero, porque se ele deu oportunidade pro Gabriel Barros, pro Campanharo, pro Depena iniciarem a temporada, ele sim deve dar oportunidade pra base, que tem que aparecer mais, assim como o Luca, tá? E os outros 2 jogadores, tá? Seriam o Gustavo Carvalho, esse que é meia, camisa 10, baita jogador, já tem muita experiência, tá? No futebol, apesar de ser muito novo. E junto dele, o Iago Noal, também meia, só que dessa vez camisa 8, tá? São 2 grandes jogadores, eles jogam juntos, tá? São da mesma categoria sub-17. Então, assim, são jogadores recém-formados, a gente pode dizer assim, tá? Nem subiram pro sub-20 ainda. São grandes promessas. Inclusive, tá? Uma informação que nem tu vai saber. No último vídeo que a gente trouxe de informações do Inter, eu ia trazer o nome desses 2 jogadores antes mesmo deles terem subido, tá? Porque estavam lidando como joias coloradas. Então, subiram agora, se confirma. Tem um vídeo deles fazendo um gol, tá? Num campeonato que eu não sei qual é, mas eles dão uma tabela e esse o Gustavo Carvalho, camisa 10, dá um tapa, cara. Um tapa que larga o centroavante deles, que eu acho que é o Richarlison, do Sub-17, na cara do gol, tá? Esses jogam muito, podem agregar muita qualidade no Inter. Ganharam um campeonato, inclusive, eu acho que é a Fan Cup, agora nos últimos meses, nos últimos dias, com o Inter no Sub-17, Vitor. A gurizada com certeza é boleira, é bom de bola, mas eu não me sinto capaz de julgar eles joias ou bons jogadores, como tu diz. Nunca vi nenhum deles jogar, mas são do Cero de Ases, a gente espera muito de qualquer um que suba sempre. O Inter não é. É aí que tá, Arthur. O Inter é chato pra subir base, tá? Só que nesses últimos anos não teve nada. E com essa notícia da demissão do Gustavo Grossi, eu não sei se eles realmente estão maduros, prontos pra subir profissional, ou se é mais uma necessidade na base do desespero, assim, sabe? Se o Inter estivesse em berço esplêndido, sem problemas, acho que os jogadores não subiriam agora. E isso significa que eles estão acelerando esse processo, que eu acho que ainda não sei se está pronto, tá? Enfim, são 3, pelo menos um vingar já me serve. A base do Inter tá devendo há muito tempo, Arthur, e acho que tá na hora. 24 é o ano, o grupo tá se reforçando. Seria muito bom ter uma galera mais jovem no elenco, Arthur. Já podem ser relacionados para os próximos É jogos, tá? verdade. Não temos ainda os relacionados, mas amanhã, inclusive, eles podem estar já no Beira-Rio jogando, atuando. Vai que o Inter emenda uma vitória no primeiro tempo logo. 2-0, 3-0, sendo otimista. A gente pode ver eles pintando no segundo tempo, talvez 5, 15 minutos. Vamos ver, né? Eu tô É isso aí. curioso, não tenho muita expectativa. Ou melhor, tenho expectativa, mas eu não crio
Eu ia falar- Opiniões concretas. Eu não consigo crio a dizer. expectativa dos guri, mas ao mesmo tempo eu não me iludo, entende? Eu crio expectativa, mas eu já tiro meu pé do acelerador, por exemplo, eu quero que ele dê certo, mas se não der, mais um ano que o Inter não dá certo, então não me surpreenderia em nada. Não é assim, eles com certeza vão dar certo. Ou assim, eu acho que eles vão dar certo. Esperamos que eles deem certo. É Né? que eu acho que ali o termo joia é muito forte, tá? Não, é que assim, ó, o termo joia foi usado por alguns jornalistas aqui do estado, porque são os principais destaques da base do Inter, desde o sub-17 até o sub-20, não se encontra jogadores com essa mesma qualidade, tá? Pode ser que esses caras sejam a nível mediano de futebol, só que se isso aí até se acontecer vai preocupar a gente, né? Porque se eles não jogarem, não atuarem bem e eles serem os melhores jogadores da base, porque assim, essa é a visão que a gente vê, porque se eles não iam subir os jogadores piores da base, Não, não são os lógico, melhores. lógico. Então, se esperamos que eles vão bem aí nos próximos jogos para que a gente tenha uma visão da base melhor. Muito bem, Arthur, muito bem, gurizada. Te inscreve no canal, deixa teu like. Arthur, fechamos por aqui. É isso aí, gurizada. Independente de tudo, não se esqueça que eu sou Você é e nós somos irmãos do Inter.